No episódio da cobertura do Congresso Online Universidade Viva, promovido pela Universidade Federal Rural da Amazônia, Extensão na EAD, Caminhos e Possibilidades. O painel teve a participação da professora Liamara Escorteganha, a qual é professora associada da Universidade Federal de Juiz de Fora, atua no Departamento de Ciência da Computação, nos cursos presenciais de Ciência da Computação e Sistemas da Informação e no curso à distância de Licenciatura na Computação, no qual também é coordenadora, bem como nos mestrados profissionais em Educação Matemática e em Educação e Avaliação da Educação Pública. Professora Liamara, boa tarde. Obrigado pela participação em nosso podcast. Boa tarde, Rafael. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês para trazer um pouco mais do que nós debatemos hoje mais cedo na mesa do Congresso Virtual da UF, né? Professora, o grande cerne da discussão no painel foi a realização da extensão na EAD. De fato, é possível realizar extensão na EAD? Em relação à sua pergunta, se é possível fazer extensão na educação à distância, para começar a te responder, eu faço uma seguinte introdução. Trabalhar com educação à distância ou um processo de educação à distância é algo muito complexo. Ele vai muito além da elaboração de um material didático, ele vai muito além de um sistema, de um ambiente virtual de aprendizagem, da capacitação de professores. Nós precisamos ter um foco muito grande no nosso aluno, o qual ele não está presencialmente no nosso dia a dia, nas estruturas físicas das nossas instituições de ensino superior. Se você observar dentro da UFRA ou aqui mesmo na UFJF, no dia a dia, a gente vê o nosso aluno caminhando pelos corredores, entrando nas biblioteca, nos laboratórios, indo almoçar com os seus amigos no RU. E o nosso aluno de educação à distância, ele está distante da universidade. Diante disso, eu tenho um foco quando eu trabalho com os meus alunos, e principalmente no curso que eu coordeno, fazer com que esse aluno se sinta universidade, que ele tenha uma identificação com a universidade, ou seja, ele tenha esse sentimento de pertencimento. E isso é possível a partir de algumas ações. E dentre as ações que podemos realizar para que o nosso aluno se sinta mais universidade, está a extensão. A extensão, dentro de um contexto hoje da educação à distância e principalmente das IES que trabalham com o programa da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, está um pouco fora de cogitação. A Universidade Aberta do Brasil, ela tem como foco o ensino e ela deixa de lado a extensão e a pesquisa, que são, assim, pilares importantíssimos para a formação do aluno e para que isso se sinta mais em instituição de ensino superior, ou se sinta mais, por exemplo, mais UFRA, mais o UFJF. Diante desse cenário, nós temos buscado, junto com a Pró-Reitoria de Extensão ou a Pró-Reitoria mesmo de Pesquisa, mecanismos para aproximar. E aí que entra a extensão. Nesse caso, para utilizar a extensão, nós buscamos desenvolver projetos atendendo aos editais da nossa instituição, na qual é possível atender o aluno da EAD. Porém, não foi sempre assim. Nós tivemos uma época em que, quando eu iniciei a fazer um programa de extensão, uma proposta de programa de extensão, atendendo a um edital da Pró-Reitoria de Extensão aqui da minha instituição, com foco específico no aluno da EAD, porque o que eu estava observando é que todos os programas e projetos de extensão focavam apenas os alunos do presencial. Ao escrever o meu programa, né, ele não foi aceito. E quando eu recebi um não bem grande, eu fui verificar qual era o motivo. E o motivo dizia assim que não era possível aquele projeto, né, participar porque o edital exigia 12 horas de presencialidade dos alunos na sede da instituição. Eu fiz um recurso, encaminhei e o meu projeto acabou sendo aprovado e a partir daquele momento, que foi 2015 a 2016, todos os anos eu encaminho uma proposta de um programa que se chama ETEIA e esse programa, então, ele é exclusivo para alunos da EAD do curso de licenciatura em computação. O programa ETEIA é um programa de extensão que o ETEIA é o E, né, de internet, e ETEIA significa Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação
inovação na sala de aula. Como o nosso curso atende licenciandos, ou seja, alunos que vão ser futuros professores, né? Quando eu pensei nessa proposta, a ideia foi de que todo o conteúdo que o aluno aprende durante suas aulas, ele poderia estar levando isso para capacitar os professores da rede pública nas cidades onde existem os nossos polos. Cidades essas que ficam a 800 quilômetros, 900 quilômetros, outras mais perto da nossa sede. Com isso, estaria a universidade se fazendo presente nessas cidades, o nosso aluno estaria aprendendo ainda mais e ensinando esses professores a utilizar as tecnologias. O programa ETEIA é um programa de extensão que tem 6 fases. Na primeira fase, os alunos fazem um diagnóstico inicial para saber dos professores da rede pública se eles utilizam ou não as tecnologias em sala de aula. Na segunda fase, eles retornam e iniciam uma pesquisa a partir das respostas dos professores. Selecionamos alguns assuntos para o desenvolvimento de oficinas, de palestras. Depois, organizada essas palestras, os alunos retomam as escolas que eles fizeram a pesquisa inicial, desenvolvem essas palestras e, no final, a última fase, a gente analisa, aplica um novo questionário, analisa as respostas e depois publica os resultados. Então, respondendo à sua pergunta, sim, é possível fazer extensão em cursos de educação à distância. Esse é apenas um exemplo, né, de um programa que eu desenvolvo, mas analisando as publicações na área, né, apesar de não ser muitas instituições, temos bons exemplos que apresentam a utilização, né, ou seja, o desenvolvimento da extensão em cursos de graduação na modalidade de educação à distância. Ótimo, professora. Uma outra pergunta, né? A pandemia trouxe consequências sem precedentes em diversas atividades universitárias. Então, como fazer extensão em tempos de pandemia? E o que se pode aprender para a aplicação da extensão na EAD na pós-pandemia? Bem, essa pandemia, ela realmente nos deu a oportunidade de muitas reflexões, principalmente quando nós falamos em termos de educação e o uso de tecnologias. Todos nós, os que atuam na EAD e os que não atuam na EAD, tivemos que nos reinventar. E aí, para nós que atuamos na EAD, ficou um pouquinho mais fácil. A gente já tem um pouco mais de familiaridade com o ambiente virtual de aprendizagem, com algumas tecnologias, né? Agora, para o professor que não utilizava a tecnologia, ficou muito complicado e teve que se reinventar, e esse se reinventar teve que ser muito rápido, de uma hora para outra. Então, ele teve que improvisar muito. Ao falarmos de extensão e como fazer extensão em tempos de pandemia, né? No caso de extensão na EAD, e no caso desse programa que eu atuo, continuou, apenas nós não conseguimos ir para as escolas conversar. Nós, né, quando eu falo nós, são os alunos lá na ponta, lá nos polos, né? Nós não conseguimos ir até as escolas para conversar com os professores, né? Conversar com os diretores, pedir autorização, ou seja, esse contato face a face, né? O que é que nós mudamos? Nesse período, e a gente já vinha pensando um pouco antes disso, de transformar muitas coisas para o ambiente virtual de aprendizagem ou utilizar as ferramentas. Por exemplo, para encaminhar um formulário, eu não preciso mais ir até a escola ou para aplicar um questionário. Utilizando, por exemplo, o Google Forms, eu consigo aplicar um questionário e, de forma muito rápida, ter gráficos e compilar os dados. Então, a gente passou a fazer dessa forma. Outra forma que nós estamos trabalhando agora, porque nós estamos já na 4ª edição e estamos já planejando como é que serão as nossas oficinas, os nossos cursos, nós vamos também trabalhar de forma online, ou seja, os nossos cursos, as nossas capacitações, nós vamos desenhar elas dentro de um ambiente virtual. Pode ser um Moodle ou pode ser um outro, depende qual acesso que os nossos professores vão ter. E aí, então, nós vamos trabalhar de forma virtual, online. Porém, é claro que esse é um programa de extensão que possibilita isso.
É possível fazer uma capacitação online. Os professores das escolas, a maioria tem acesso a tecnologias dentro da escola ou em casa. Porém, nós temos que analisar que em outros projetos de extensão, outras ações de extensões, talvez o público-alvo, a sociedade, não tenha acesso a tecnologias. Aí é algo que nós temos que rever, replanejar. Mas em tempos de pandemia, o que dá para ser feito é utilizar as tecnologias que nós temos em mãos. E no nosso caso, estamos utilizando todas elas. Ambiente virtual de aprendizagem, estamos utilizando o Google Meet, estamos utilizando o Zoom, estamos utilizando várias ferramentas. E dessa forma, continuamos com o programa de extensão. Professora, muito obrigado pela participação em nosso podcast. Em nome do PET Agronomia, em nome da UFRA, agradeço uma vez mais a participação, tanto no evento Universidade Viva, quanto em nosso podcast, que inclusive é uma ferramenta de divulgação de ciência, ensino, extensão da nossa universidade, e cabe muito bem aqui como uma das atividades também de extensão da UFRA. Deixamos aqui o espaço aberto para suas palavras finais. Muito obrigado. Rafael, eu quem agradeço o convite. Foi muito proveitoso participar, debater com outros profissionais, principalmente um tema como a extensão em cursos na modalidade de educação à distância. E eu gostaria, para finalizar, fazer uma sugestão ou um pedido para os gestores das nossas IES, para os coordenadores e professores de curso EAD, que criem possibilidades para os nossos alunos dos cursos de educação à distância. Possibilidades como, ao realizarem um edital, contemplem o nosso aluno. Pensem na presencialidade do nosso aluno EAD, que é diferente da presencialidade do nosso aluno do dia a dia que está na universidade. Eu acredito que só dessa forma a gente vai conseguir dar ao nosso aluno, proporcionar ao nosso aluno da EAD uma formação completa e fazer com que ele se identifique e ele se sinta mais pertencente às nossas instituições de ensino superior. Então, eu tenho certeza que o nosso aluno da educação à distância vai agradecer muito e vai fazer jus aos projetos, às propostas que os professores e os coordenadores estarão fazendo em seus cursos. Eu agradeço imensamente, um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.